Phil, um prazer estar falando com você. Eu quero trazer um outro tema para a gente discutir aqui, que é justamente a questão do petróleo, né? A gente está vendo a OPEP+ surpreendendo novamente e iniciando essa semana com uma nova baixa no preço, depois de anunciar o aumento na produção. E como eu sei também que você acompanha mais de perto a tese da PRIO, a PRIO está num momento bem interessante também na sexta-feira, fechando o dia com uma maior alta, né, justamente depois dessa negociação lá no Campo de Peregrino ter sido bem sucedida. Então, eu queria um combo aí nessa resposta. Primeiro, um cenário global e geral a respeito das últimas decisões da OPEP, do petróleo como um todo, e em segundo, puxando especialmente em relação à PRIO e o que esperar aí para os próximas semanas e próximos meses. Tudo bem, olha, bom dia. Falando aqui em relação a petróleo e PRIO, né? Primeiramente, o petróleo é uma commodity que a gente já está com a perspectiva aí dessa manutenção desse patamar de preço aí entre 60 e 65 dólares, que é um patamar reduzido em relação ao que a gente vem observando nos últimos anos, né? O grande trigger para esse movimento agora recente, que é um mês e meio, dois, que a gente viu o petróleo cair de 75 para 60, o Brent, né, que a gente acompanha mais o Brent, contrato europeu que é usado como benchmark para a Petrobras e para o Brasil como um todo. Então, a gente teve essa queda em função do tarifaço do Trump, né? O Trump que está com a preocupação de reduzir o preço da gasolina interno e além disso, né, e mais importante ainda, seria a componente do tarifaço que traz a redução da atividade econômica mundial, né? Então, com a redução da atividade econômica, naturalmente, você tem a redução do preço do petróleo. A gente tem a cabeça de manutenção desse nível de 60 com 65, em função de a gente ter um produtor marginal que tem o seu custo de produção ali nos 50, então se baixar muito abaixo disso, não é sustentável para o médio prazo. A gente tem aí o shale oil americano com custo marginal alto, mas um tempo relativamente rápido de religação. Mas para cima disso, a gente também vê a componente de mercado muito relevante. Tendência de médio prazo também que a gente observa é a questão da China, né? A China que vem se movimentando de uma forma cada vez mais geopolítica e vem se movimentando para se proteger de ataques, né, que podem ser militares, mas acima de tudo comerciais, que é o que a gente vem observando, a dependência da China em relação ao petróleo é muito grande. Então a gente vem observando um aumento muito expressivo nos últimos anos, né, do frota de veículos elétricos, que hoje já acompanha uma parte muito grande do consumo aí chinês, e a continuidade disso, evidentemente, que deve trazer uma redução marginal no consumo chinês, que é o maior consumidor hoje disparado de petróleo. Então, por parte da demanda, a gente acredita que a gente vai ver um arrefecimento nos próximos 5, 10 anos. Já vimos no recente, né, uma queda na demanda chinesa, mas ainda muito incipiente. Acreditamos que isso deve ocorrer com mais força nos próximos anos. Minha outra Aí, em relação a pergunta frio, também perdão, tá. Pois não, pode continuar. em A relação a PRIO é frio, importante destacar. a gente vem gostando bastante. A companhia é maravilhosa, né? Uma empresa que é muito competente operacionalmente, né? Empresa que fez um patrimônio louvável aí com a perspectiva de melhora na operação dos campos maduros. É a maior privada que a gente tem aqui no Brasil, então é uma empresa muito boa. Hoje negociando o preço que a gente acha abaixo do justo. Realmente essa tendência de queda, né, de manutenção desse patamar de petróleo de entre 60 e 65 não inviabiliza a companhia. A companhia continua sendo bastante lucrativa, afeta com certeza a lucratividade da companhia, mas o anúncio da aquisição de Peregrino foi muito relevante, tanto que a gente estava observando, a gente observou ao longo desse final de semana, queda expressiva do preço do petróleo de novo, né, que bateu 65, agora volta gradualmente para o patamar de 60. E a gente observou a PRIO no pregão de hoje mantendo o patamar de preço, né, mantendo a alta expressiva que a gente observou na sexta, né? Então, a empresa tem agora um ativo na mão que aumenta mais de 50% a produção da companhia, né, e permite a PRIO fazer o que ela fez em todos os outros ativos dela, né, que é otimizar o uso do recurso, né, otimizar o uso do seu ativo imobilizado e baixar o máximo possível o custo de produção. E é isso que a gente acredita que vai acontecer. Lembrando que essa aquisição de Peregrino é importante porque Peregrino passa a ser operada pela PRIO. A PRIO era minoritária no campo de Peregrino, tinha 40%. Agora,
com a operação na mão, isso permite a Prio trabalhar em cima de reduzir o custo da operação e diluir essa redução de custo, né, entre todos os campos da companhia. Então, a notícia é muito boa, não é à toa que subiu, e a gente, mesmo com a perspectiva de petróleo baixo, a gente está subalocado em petróleo, mas mantém uma alocação em Prio por causa da qualidade da perspectiva de crescimento do valor.